Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos dar a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nessa lição, nós vamos estar respondendo à pergunta de Bildade. Sempre que uma pessoa sofre é porque ela está em pecado. Há um pecado não confessado que leva essa pessoa a viver as agruras que estão vivendo. O patriarca Jó é a nossa referência e com a ajuda de Deus vai nos ajudar a responder essa pergunta, do tema da nossa lição. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer a você que não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical para juntos aperfeiçoarmos no nosso estudo dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a soberania de Deus e a fragilidade humana, o sofrimento de Jó e a sua restauração. Já estudamos sobre o livro de Jó, já estudamos sobre quem era Jó, a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó. Estudamos sobre a teologia de Elifaz na lição passada e agora nós vamos estudar sobre a teologia de Bildade. Também gostaria de pedir a você para compartilhar com seus amigos os nossos subsídios, nosso vídeo aí, também deixar um comentário, deixar um joinha, para que junto a gente possa crescer esse canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Jó, no capítulo 4, os versículos 7 e 8, que diz assim: se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A nossa verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 8, versículos de 1 a 4, capítulo 18, de 1 a 4, e o capítulo 25, de 1 a 6. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. E desafiar você para fazer a leitura de todo o livro de Jó. Esse livro poético maravilhosíssimo, que muito nos ajuda, que muito nos inspira para vivermos a fé cristã. Então, posto aí essas considerações, nós vamos já à nossa lição. Aqui no nosso ponto de interação, que está na lição do professor, o nosso professor José Gonçalves, pastor e escritor José Gonçalves, ele diz que os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. Quase sempre os problemas que se abatem na vida do servo de Deus não podem ser explicados de forma simplista ou de forma muito simples. Haja vista o apóstolo Paulo. Ele sofria de um espinho na carne, como ele mesmo conta, e ele orou 3 vezes para que o Senhor retirasse esse espinho da sua carne. Era um sofrimento constante na sua vida, mas não era uma coisa simples, Era um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo, e ele não diz em que situação que esse mensageiro o esbofeteava, a fim de que ele não se gloriasse. Então, muitas coisas da nossa vida, muito dos nossos sofrimentos, são para a glória do nome do Senhor. Aliás, o sofrimento do próprio patriarca Jó foi um sofrimento que nos trouxe muitas instruções. Foi um sofrimento instrutivo, um sofrimento para a glória do nome do Senhor. Não fora ele que procurara o seu sofrimento, não estava em pecado, como nós vamos ver ao longo da nossa lição, mas o Todo-Poderoso permitiu que ele passasse
por esse momento sombrio da vida, por esse momento angustioso da vida, né, para que fortalecesse a fé dele, como no capítulo 42 ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, ou seja, eu conheci o Senhor, né, pelos estudos, né, de ouvir falar. Agora me veem os seus olhos. Agora eu te contemplo com os meus próprios olhos. Isso significa que Jó cresceu em meio ao seu sofrimento, ele cresceu em direção ao Todo-Poderoso. E eu quero já abrir um parênteses para dizer para você que está acompanhando esse vídeo, que em meio ao seu sofrimento, em meio à sua angústia, o Todo-Poderoso vai te fazer crescer. Creia nisso, você vai sair desse sofrimento mais forte do que você entrou. Você vai sair desse labirinto, dessa angústia, né, da situação calamitosa que você está, mais forte do que quando você entrou nela, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aqui na nossa introdução, nós dizemos que nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, né, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente, veremos a ideia, né, de Bildade, né, que Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe, né, do mortal, está longe, né, do mero mortal, né, do ser humano. Então nós temos aqui, né, 3 momentos da teologia, né, de Bildade. Um momento no capítulo 8, onde ele vai tratar, né, sobre a questão da retidão de Deus, né, e no capítulo 18, onde ele vai tratar sobre a moralidade, né, divina, e por certo também, né, o fato da moralidade humana, né, colocar em xeque a moralidade divina, quebrando os preceitos divinos, por assim dizer. E por fim, no capítulo 25, né, nós vamos ver aí, né, Jó falando, ou Bildade falando sobre a grandeza de Deus, mas colocando-o como um ser ausente, um ser que não caminha com o homem ao longo do seu trajeto, da sua caminhada, do seu sofrimento, das suas agrures. E vamos ver como que Jó se comporta, né, diante, né, desses questionamentos, é claro. Todas as vezes que os seus amigos, né, o questionavam, ele não aceitava os seus questionamentos, ele não aceitava, né, as acusações dos seus amigos, é claro, e nem podia aceitar, ele não fica calado, e ele traz então sempre a sua defesa. Então nós vamos ver como que Jó se defende desse segundo amigo chamado Bildade. Aqui no capítulo 1, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Primeiro item, Deus é justo e reto. Essa é uma verdade inquestionável, que Deus é justo e reto. Né? A teologia de Bildade possui semelhança com o seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois estava sendo terrivelmente afligido. Aqui nós temos uma grande verdade, né, que Deus é reto e justo, e temos uma grande inverdade, né? Temos uma grande inverdade. Qual é essa grande inverdade? É que Jó estaria sofrendo por causa de um pecado oculto, né? Os amigos de Jó, é claro, eles não sabiam disso, eles não tinham a revelação, né, divina, eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual, assim como Jó também não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ocorre que Jó
se comporta da maneira como Deus esperava que ele se comportasse. Ele se comportou exatamente como Deus espera que os seus servos, que os seus santos se comportem em meio ao sofrimento. Já os seus amigos se comportaram como acusadores, se comportaram como alguém, né, que estende o dedo na ferida alheia para fazer uma abertura maior, né, para fazer com que o sofredor sofra ainda mais. Então, para Bildade, né, na ideia de Bildade, se Deus é justo e reto e Jó estava sofrendo, é porque Jó estava na contramão, né, da justiça e da retidão de Deus, né? Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, o dos maus e o dos bons. Por exemplo, Bildade asseverou que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então, para Bildade, nós observamos aqui que os filhos de Jó morreram todos em uma mesma noite, porque eram todos maus, estavam todos praticando o pecado. Em contrapartida, Jó, mesmo sendo um pecador, mas o seu pecado não o havia levado à morte ainda, e, portanto, ele tinha tempo para reconhecer o seu pecado e para pedir perdão ao Senhor. Mas não é isso que Deus falou de Jó. O mais importante não é o que os seus amigos falam de você. O mais importante não é o que os irmãos da igreja falam de você. O mais importante não é o que os seus colegas de trabalho falam de você. O mais importante é o que Deus fala de você. Deus havia falado de Jó que ele era temente, sincero, né, reto e que se desviava do mal. Isso basta. Né? Se Jó tem o testemunho do Todo-Poderoso, o testemunho dos seus amigos, né, muito pouco importava naquele momento. Se fosse para o consolo, ajudaria muito. Né? Se fosse para consolar Jó, o ajudaria muito. Mas como era apenas para o acusar, né, muito pouco ou nada valeu aquilo que os seus amigos falaram dele. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja uma consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e merece o louvor, o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. A teologia de Bildade era uma teologia baseada na meritocracia. Deus faz para nós o que fazemos para Ele, né? Deus corresponde ao ser humano, aos seus anseios, aos seus desejos, à medida que esse ser humano faz o que é bom e justo diante do Todo-Poderoso. Mas como pode um homem mau, nascido de mulher, nascido no pecado, poder corresponder à justiça de Deus? Toda a nossa justiça, como diz o profeta Isaías, não passa de trapo de imundície perante o Senhor nosso Deus. Tudo que nós pudermos fazer, né, toda a nossa retidão diante de Deus, não passa de trapo de imundícia, né? Toda a nossa pureza, né? Toda a nossa pureza ainda é impura diante dos olhos do Todo-Poderoso. Essa é a grande verdade. Ocorre que o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem. Bildade está na contramão, né, da teologia conservadora,
né, que mostra que é Deus quem justifica o homem, né? Salvação é Deus em busca do homem e não o homem em busca de Deus. O homem, por seus próprios esforços, por sua própria vontade, por seus próprios méritos, nunca buscaria a Deus. O homem que busca a Deus, o crente que busca o Todo-Poderoso, o busca por causa da graça e da misericórdia do Todo-Poderoso, e não por nossos esforços humanos. Paulo diz, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem dos esforços humanos para que ninguém tenha o que se gloriar diante do Todo-Poderoso. É Deus quem começa e termina a obra da justificação na vida do crente, na vida daquele que se aproxima dele. No nosso terceiro item aqui, do primeiro ponto, a imperfeição humana. Né, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Né, como poderia o homem se justificar perante o Todo-Poderoso? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a se aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. A pessoa que acha que pode purificar a si mesmo, ele é presunçoso e arrogante. Somente o sangue de Cristo, somente a graça de Cristo pode justificar-nos diante dos nossos pecados, né, justificarmos os nossos pecados e trazermos uma nova vida em Cristo Jesus. Observa-se que o que Jó diz: ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fossos e as minhas próprias vestes se abominarão. Ainda que eu me lavasse com as águas mais puras, saindo das neves. Neves ocorre quando há baixa temperatura, né? Aquelas, né, faíscas, né, de águas minúsculas, né, que formam as neves, né, brancas muitas vezes, e que quando há avalanche de neve formam uma escuridão, mas aquelas neves estão cheias de água. Jó diz que ainda que se ele exprimisse essas neves e tirasse a água dessas neves e lavasse as suas mãos, lavasse o seu corpo, lavasse a sua mão com sabão e com a água da neve, mesmo assim as suas vestes, né, seriam abomináveis, né? O seu ser seria abominável diante do Senhor nosso Deus. Jó entende que nada pode nos purificar diante daquele que é mais puro do que o próprio céu. Que compreensão maravilhosa do patriarca Jó. E que lamentável era, né, a ideia, né, distorcida da teologia de Bildade, que mais fazia Jó sofrer do que o ajudava em alguma coisa. Deus havia testemunhado acerca da integridade de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal, né? Nem sempre quando alguém está sofrendo é porque ele cometeu algum pecado, né? Como pensa, né, a teologia, né, da prosperidade, como pensam outros teólogos da confissão positiva, né, enfim, né, que você deve se justificar diante de Deus, né, e que o mal só ocorre com o ímpio, o justo tem que ser abençoado e o ímpio vai sofrer sempre. Essa não é a concepção que a Bíblia traz para nós. No nosso segundo ponto, o pecado visto como queda da moralidade tradicional. Primeiro, moralismo e tradição.
Bildade também está completamente comprometido na defesa da moralidade e ele acredita ser a correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas sim um moralismo fundamentado na tradição. Então aqui a gente precisa, né, definir alguns termos. Primeiro, o termo moral, né, que é o termo que o nosso comentador traz. Primeiro, moral. O que é a moral? Moral são os hábitos que regem a vida de um povo. O costume, ou os costumes que regem a vida de um povo. E o que é a ética? A ética é o comportamento moral de um indivíduo em uma sociedade, né? Enquanto a moral são os hábitos, a ética é o comportamento moral de um indivíduo. E o que é o moralismo? O moralismo é a doutrina que afirma que um valor moral e universal, ou afirma um valor moral e universal em detrimento dos outros. Quando você pega a santidade de Deus e afirma o tempo todo a santidade de Deus, sem observar que Deus ele é santo, mas também é misericordioso, é bondoso, é compassivo e uma série de outras coisas, a tendência de quem faz isso é colocar o pecador na lata do lixo e dizer para ele que não tem mais jeito, porque a santidade de Deus não permite a sua salvação. Em contrapartida também, quando nós colocamos a misericórdia de Deus como valor absoluto, a gente esquece das demais virtudes e dos demais tributos de Deus, como a santidade, né, como a santidade e a sua justiça. Nós não podemos firmar um caráter apenas, um valor moral apenas, em detrimento dos demais. Aqui, Bildade, ele pega a santidade de Deus, um Deus que é santo e bom, que é reto e bom, mas ele não observa o grande amor desse Deus todo-poderoso. Esse Deus que é grandioso, que habita em uma luz inacessível, mas Bildade não conseguia ver que esse Deus é multifacetado. Ele não é colocado em uma redoma de vidro, né, da qual você possa ver uma única virtude nele. O nosso Deus é ilimitado. Ele tem virtudes ilimitadas das quais nós desconhecemos. Foi daí que um teólogo, né, filósofo, ele chamou Deus de o Deus abscôndito. Soren Kierkegaard, ele chama Deus de o Deus abscôndito. É a ideia de um Deus que a gente não vê a sua completude. Porque não vemos a completude de Deus, nós podemos descansar no amor e na justiça divina, sabendo que Deus é soberano e ele não fará nada, absolutamente nada, que seja para o nosso mal, para o nosso prejuízo. Né? O que tem em Bildade, então, não é nem moral e nem ética, é um moralismo. Né? É um moralismo. O ato de pegar uma virtude de Deus e pensar que essa virtude ultrapassa as demais. E pensar que essa virtude está acima das demais. A misericórdia de Deus não está acima da sua justiça. Como a justiça de Deus não está acima da sua bondade. A bondade de Deus não está acima da sua santidade. Né? Deus, ele não tem um tributo ou um atributo maior do que os demais. Porque tudo em Deus é grande. E tudo em Deus é necessário, né, para o ser humano. Para que o ser humano entenda a bondade de Deus e consiga caminhar nessa luz maravilhosa do Todo-Poderoso. Nosso segundo item aí é a subversão, né, da ordem moral. Para Bildade, também, né, Jó estava subvertendo a ordem moral. Se ele achava que era justo, então ele não deveria estar sofrendo. E se ele era justo, né, e
havia prosperado em algum momento, chegou o momento da sua prosperidade ir para a lata do lixo, porque Deus não suporta o erro, né? Deus não suporta a quebra da sua moralidade, segundo Bildade. E é verdade, Deus não suporta o erro. Nós não podemos quebrar a moralidade de Deus. Mas o que Bildade não conseguia enxergar, que Deus é multifacetado. Deus não é só moralidade, né? Deus não é só moral e ética. Deus é amor, Deus é compaixão, né? Deus é perdão. Deus é muito mais do que a nossa compreensão limitada, né, possa pensar e saber. Né, para Bildade, né, ele entendia que uma árvore, né, que estava verde, cortando as suas raízes, em algum tempo essa árvore murcharia, né? Em algum tempo essa árvore iria murchar necessariamente. Para ele era o que estava acontecendo com Jó. Ele havia prosperado por algum tempo, mas agora estava precisando reconhecer que o seu pecado o levou a uma situação lastimável. Não havia outro caminho, então, a não ser reconhecer isso. Isso estaria na condição de justificar Jó se ele reconhecesse os seus pecados. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Ao não querer reconhecer o seu pecado, Jó estava subvertendo a ordem, né? Agora nós vamos ver no terceiro item aqui a resposta de Jó a esse ataque, né, de Bildade, né, que ele faz colocando ali, né, ao lume, né, trazendo ao lume a moralidade. Agora vamos ver a resposta de Jó, né? O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. O homem de Uza estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Jó, ao contrário do que Bildade diz, ele tinha a convicção de que Deus é um Deus moral. Mas ele sabia também que não havia quebrado nenhum princípio moral. Ele não havia pecado contra o Todo-Poderoso. E nesse momento de angústia, Jó contempla a cruz. Quando no versículo 25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Remidor, a palavra redentor aqui é o mesmo que remidor, e no hebraico a palavra é goel, né, que era o parente remidor. Era um parente que quando alguém morria, esse parente podia resgatar os bens da família, né? Esse alguém, ele podia assumir a família, né, sofredora. Era o parente que defendia o familiar, né? Que defendia um familiar quando esse não podia fazer a sua própria defesa, ou porque havia morrido, ou porque estava em situação, né, de debilidade física ou qualquer coisa. Esse parente remidor é aquele que defendia, justificava. Nós temos um parente remidor no Antigo Testamento chamado Boaz, né, que remiu, né, Ruth, né, deveria resgatar Noemi, mas Noemi passou a vez para que Boaz resgatasse a Ruth, né, a sua nora, né, como o penhor, né, ali, né, dessa trajetória vivida em Moabe. Ela perdeu o seu marido, perdeu, né, os filhos, e agora ela volta para Belém com Ruth, né, viúva, mas ainda nova, né, e precisando de um novo casamento. Boaz foi esse que assumiu, né, a situação de um parente remidor para resgatar Ruth para si e assumir a posteridade, dando filhos, né, a Ruth. O patriarca Jó, quando ele evoca a ideia do parente remidor, ele está dizendo que Deus haveria de entrar por sua defesa. Que coisa gloriosa, né, meu amado irmão? Quando nós temos essa ideia de que Deus
nos momentos tenebrosos da vida, ele entra por nossa defesa. É aí que Jó está contemplando a cruz, porque o Redentor que vive, o Redentor, né, que veio não só por Jó, mas também por mim, é aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário e que está pronto para nos libertar nos momentos angustiosos da vida, e não somente isso, para nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Amém? O nosso terceiro e último ponto, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Aqui nós temos a ideia de Bildade, no capítulo 25, de que Deus é um Deus grande e um Deus que não está nem aí para o sofrimento humano. Um Deus que fez o mundo, mas que o abandonou à sua própria sorte. As ideias de Bildade, elas se antecipavam aquelas defendidas há milênios depois pelo deísmo, no fim do século XVIII, né, que foi proposta pelo filósofo John Locke, né, que propôs o chamado teísmo. É a ideia de que Deus fez o mundo, mas que abandonou o mundo à própria sorte. A ideia de um Deus onipotente, mas não presente, essa ideia contraria as escrituras sagradas. Deus é um ser onipotente, mas ele não é um ser ausente. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria ser acompanhado também de um conceito de um ser compassivo e amoroso? Essa é a pergunta que Jó faz, né, quando ele responde à Bildade. Né? Um Deus grande e compassivo, né, um Deus grande e soberano, não deveria também ser compassivo? Essa é a ideia que Jó tem, e é a ideia acertada. Um Deus que é grande, um Deus que é amoroso, mas um Deus que cuida de nós o tempo todo. Né? Temos de cuidar para que no momento de sofrimento não mancharmos a imagem de um Deus, né, que não é só força, mas igualmente amor. Nos momentos, né, de tensão em que o patriarca viveu, os amigos de Jó deitaram e rolaram no pecado, porque eles falaram contra o Todo-Poderoso. Ao falar contra Jó, eles não estavam apenas falando contra Jó, mas falando contra o Todo-Poderoso. Foi quando no final do livro de Jó, né, Deus fala para que Jó chamasse os seus amigos e orasse por eles, para que Deus perdoasse eles os seus pecados. Quem sabe eu e você estamos vivendo como amigos de Jó, né, tentando defender a soberania de Deus, mas fazendo de forma diferente. Se isso acontece com você, peçamos perdão ao Senhor. Deus, ele não quer uma defesa que machuque alguém, né? Deus não quer uma defesa do seu nome que arrebente com a vida de alguém. Ele nos chamou para curar feridas e não fazer mais feridas. Ele nos chamou para amarmos as pessoas, né? Para tirar as pessoas, né, da situação calamitosa onde estão e não para empurrá-las, né, barranco abaixo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa vida. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.